Então vamos lá. Primeiro dia eu falei sobre os ataques, né? E, e nada mais é que a própria pornografia, erotização e abuso. Eu já conversei com alguns pais para entender como os pais pensam esse projeto em relação aos filhos. E a grande preocupação deles é a questão da pornografia, né? Todos temem que os filhos tenham contato com conteúdo pornográfico. E hoje como está o ambiente, né, o contexto de pornografia do mundo, a forma que isso tornou-se mais fácil e comum, o consumo disso por homens e mulheres, né? Além desse contato com o conteúdo pornográfico, é um perigo aí do vício, porque há cada vez mais crescente adultos, homens e mulheres que estão viciados na pornografia. Imagine isso no ambiente, no contexto de uma criança e de um adolescente. Além de toda a questão emocional, de desenvolvimento precoce com o sexo, disposição, atividade. Vocês que são cristãos, eu também, a gente tem também a questão espiritual que nós acreditamos que tem também toda uma sequela, né? Então, assim, o ambiente das crianças e adolescentes, né, é outro, né? É outro mundo. Nossos filhos estão crescendo em outro mundo. Mundo de todos têm contato com o digital, seja celular, seja TV, seja o próprio computador, né, tablet, etc. Então, assim, o nível de vigilância e o nível de atuação, tanto o nível de atuação dos pais e dos profissionais é outro. Né? A senhora que faz parte do Ministério Infantil, por exemplo, né, o nível de atuação, certamente a senhora tem um propósito íntimo de proteger crianças, de cuidar de crianças. Quem faz parte do Ministério Infantil geralmente tem. E a senhora certamente tem uma preocupação de todo o contexto que está acontecendo. É interessante que o trabalho nosso, principalmente o trabalho que eu desenvolvi com o Guilherme Chão, 80% das pessoas que estavam mais engajadas era gente que fazia parte do Ministério Infantil, que era quem realmente tinha aquele fogo no coração que ele sabia que tinha que proteger crianças. Ele sabia que tinha. A senhora quer falar alguma coisa? Não, não, eu também sou mãe, né? Tenho dois filhos, então a gente também sabe como tá difícil, né? Tem filhos adolescentes, tá bem complicado. Então a gente tem que até mesmo aprender, ter consciência para poder educar eles, né? E para as famílias também, né? Que para nossa família, a grande família, que eu digo família de sangue, assim, tem muitas pessoas que às vezes não sabem o que fazer, coisa, então a gente está aprendendo e tentando passar para o máximo de pessoas que conseguem, né? Qual a idade dos seus filhos? O meu Isabel? filho, o mais novo, tem 14. Já é adolescente, né? Sim, sim. É, Dr. Marcos também, você também tem mais de 18 já, Dr. Marcos? Tem 17 e 20. 17, 20. É. Então, assim, o que a gente tem percebido aqui? Tem percebido falta de informação qualificada, informação especializada, né? Como os pais, né? Até a senhora tem um propósito, né? O Marcos também tem esse propósito, o Twitter, meu, até a gente não tem informação sobre como lidar com a internet, com abuso sexual, com a pornografia de forma intuitiva, a gente tem que estudar, a gente tem que ter informação qualificada ali para poder entender a realidade disso e a verdade disso, porque hoje tem informação sobre tudo de várias fontes, de várias correntes, sempre de várias formas, né? Mais informação qualificada, às vezes esse mundo de informação é difícil de conseguir, principalmente nesses temas. Principalmente no que se refere ao digital, porque tudo ainda é muito novo. Então, assim, ontem nós chegamos nessa conclusão. As famílias precisam de informação. E eu denominei isso uma forma de tornar mais específico de conhecimento especializado ou informação especializada. Né? E dei alguns exemplos que os pais e os profissionais têm que conhecer toda a dinâmica do digital, né? Quais são os riscos e os danos que o digital, os riscos reais que ele apresenta e os danos que ele causa na construção emocional e física da criança. Eu falo isso porque uma criança que não
Tenho 38 anos, mas cresci envolvido no mundo digital que era o videogame. E eu sei hoje, tenho plena consciência de como isso me afetou emocionalmente, socialmente. Tenho até hoje dificuldade de comunicação, tudo fruto de uma vida muito ligada ao digital. Então, assim, hoje junto com isso, tem esse acesso, né? Acesso a qualquer conteúdo de qualquer lugar. Tem sabe, um outro exemplo de um conhecimento especializado é a educação sexual. Não é intuitiva, nem para cristãos. Assim, a gente tem os nossos princípios e valores. Mas a educação sexual mesmo é um tabu no Brasil. Uma coisa assim, se fosse é difícil falar isso com os filhos, uma coisa assim que, a menos a minha geração, eu não aprendi. Eu não aprendi. Certamente vocês não aprenderam dos seus pais sobre esse tema. Infelizmente, quem se torna hoje um grande educador sexual é a pornografia. A criança, o adolescente começa a ter informação sobre educação sexual com pornografia, com filmes, né, com um colega ali que está apresentando um conteúdo, na maioria das vezes, um conteúdo próprio. Então, assim, educação sexual começa desde quando a criança, né, educadores sexuais afirmam isso, desde quando a criança está no barriga da mãe. Minha filha tem 3 anos, eu já ensino ela algumas coisas. Eu ainda não acho que eu estou indo ensinar para ela. Alguns educadores sexuais defendem que você tem que ensinar até já a questão de diferenciar sexos, né? O menino tem pupil, que a menina tem pepeca. Mas em casa ainda é um universo muito feminino. 3 filhos, então ainda não tenho. Assim, minha filha ainda não foi. Por exemplo, se tivesse um filho homem em casa, talvez teria que ensinar isso com ela com mais, né, antecedência. Há profissionais, ótimos profissionais que ensinam, que afirmam que você tem que ensinar já com 2 anos. A diferenciação dos sexos, né? Não nada mais profundo, mas só identificar. Uma mulher tem a pepeca, conta, para poder diferenciar e mostrando que é para fazer xixi, essas coisas. Mas o ponto principal, né, o que eu ensinei para a minha filha, por exemplo, com base em conhecimento especializado sobre educação sexual, é o que é órgão íntimo, né? Pupila, pepeca, boca, para não deixar ninguém ter. Boca, alguns defendem que não pode ser chamada de órgão íntimo, mas é um órgão que ninguém pode beijar na boca. Quem é um adulto pode beijar na boca dela, e uma criança pode beijar na boca dela. E alguns também afirmam a orelha também é um órgão que pode ser erotizado, né? Então eu ensino para ela, ó, filhinha, pepeca, ninguém pode pegar, se alguém tentar fazer isso, você fala, papai, mamãe, você grita, você corre, não deixa. É um protocolo aí que já protege, né? Já gera uma ação da criança que pode impedir o abuso sexual. E outro exemplo que eu dei foi sinais de abuso. São exemplos de conhecimento especializado, e isso aqui, como eu já destaquei, é talvez aí o principal. Quando a gente fala de abuso sexual, porque são 3 situações, né? Tem pornografia, tem a erotização e tem o abuso. Quando se fala do abuso, identificar sinais, né, depois que o abuso já aconteceu, é o principal elemento ali, o principal passo para você retirar a criança e adolescente de uma situação abusiva. Porque qual que é o ponto? Se você souber identificar os sinais, você vai retirar. Se você não souber identificar os sinais, ela vai continuar sofrendo abuso bem diante dos nossos olhos, né? Então, são exemplos de informações qualificadas ali que os pais têm que ter. E como que, né, é bom também destacar isso aqui para poder entrar só na estratégia para poder ensinar os pais. Eu já falei sobre isso ontem, mas queria trazer de novo, que é de extrema importância. Níveis de consciência, né? Falando tanto do grupo de pais, eu diferenciei grupo de pais e grupo de profissionais. Pais é quem tem filho, obviamente, porque essas informações aqui para proteger o seu filho, ou familiares, né, ou responsáveis, esse é o primeiro grupo. E o segundo grupo é quem trabalha com criança. No caso, por exemplo, a Associação de Isabel Salé é o grupo, os dois grupos, né, mas também faz parte do Ministério Infantil, tem a relação com criança. Então, profissionais como familiares têm níveis de consciência desse problema hoje. Alguns são já conscientes desses perigos, né, dessas ameaças, que é a erotização, a pornografia e o abuso no mundo digital, no mundo de hoje.
Então, está consciente dos ataques e consciente da solução e sabe que precisa de um conhecimento especializado. Esse é o primeiro, esse é o mais consciente de todos, né? Tem o nível 2 de consciência, que são aqueles que têm consciência dos problemas, mas não têm consciência que existe uma solução, que é uma forma de se evitar essas situações, que é uma forma de intervir quando há uma situação de eroticização, de abuso, de pornografia. E ao terceiro nível, que são aqueles que estão totalmente inconscientes. Não têm consciência do perigo e nem têm consciência que há uma solução. Que, para mim, 80%, 90% está aqui. E a aula hoje, né, como vocês, o objetivo dela é como preparar famílias para se proteger, para se defender, né? Então, vocês vão encontrar familiares que estão nesse nível aqui de consciência, ou consciente, ou parcialmente consciente, ou totalmente inconsciente, totalmente inconsciente desses problemas. E isso gera o quê? Né? A sua atuação, a atuação de quem quer ali preparar famílias, de quem tem que preparar famílias, e eu creio assim, se você é profissional e você está aqui, esse tema de alguma forma chama a sua atenção. Esse tema de alguma forma, você foi despertado para ele. E você, como Ministério Infantil, professor, advogado, no caso do Dr. Marcos, e também, o Dr. Marcos também é pastor, né? Só silenciar aqui. O Dr. Marcos também é pastor. Então, assim, vocês têm, de certa forma, a responsabilidade de preparar famílias, porque a proteção só é efetiva se as famílias são preparadas. 80% ali do. 80% não, não faz sentido colocar número não, mas o primeiro ambiente da criança é a casa dela, é o pai dela, é a mãe dela, são os avós. É ali que a proteção tem que começar. Porque senão a atuação de vocês vai ser basicamente apagar incêndio, né? Enxugar gelo. Claro que é possível um trabalho também de prevenção, né? De informação preventiva. Mas se isso não alcançar os pais, isso não vai ter efetividade, porque os pais que têm que agir, não são as crianças sozinhas que vão saber se defender de todo o contexto de erotização, pornografia e abuso. Pelo contrário, né? Eles não sabem se defender. Então, busquem preparar as famílias. Tá? Então, vocês vão atuar com famílias e até mesmo profissionais com esse nível de consciência, esses níveis de consciência, né? E vocês que são profissionais e que atuam de forma diferente com crianças, que não são familiares somente, né? Vocês podem também preparar outros profissionais, outros integrantes do Ministério Infantil, outra liderança da sua igreja, outros professores. Então, como preparar famílias, né? Primeiro é você entender a sua posição, né? Doutor Marcelo, pastor, advogado, não sei qual a situação na sua igreja hoje, doutor, mas isso não tem ali algum nível de atuação, de contato com crianças e familiares, né? Ou uma liderança da igreja. Né? A Maria Isabel, da mesma forma, como integrante do Ministério Infantil, ela tem um nível de atuação com pastores, com a liderança da igreja, com famílias. Dependendo desse lugar que você está, você vai ter ali formas de atuar. E a primeira fase, o primeiro passo para poder despertar, para poder iniciar esse processo de preparar famílias, é o despertar. É despertar para esses problemas, né? Como que geralmente as pessoas são despertadas? Eu vou até anotar isso aqui. Claro que existem várias opções, mas basicamente, né, sempre se fala em que tem que ser algo que gera muita dor, que gera muito desejo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se você mostra, destaca para as famílias ali com muita intensidade a gravidade do problema, isso gera uma preocupação, uma dor, né? As famílias que realmente querem cuidar dos seus filhos, você consegue ali alcançar, mostrar para elas o problema de uma forma real, né? As famílias têm que entender o quê? Tem que entender que faz parte do dia a dia e as ameaças, né? As ameaças fazem parte do dia a dia. Estão perto, né? Não estão distantes. Porque a gente pensa assim, né? Ah, não, mas isso aqui não vai acontecer na minha casa. Isso não vai acontecer comigo.
por que que vai acontecer com o meu filho? Tudo bem dele, né? A forma que o meu filho não permite que isso aconteça, o uso para pessoas que estão distantes. Eu tenho certeza que nós temos 4 pessoas. Se juntar, se tivesse aqui 10 pessoas, eu perguntasse para 10 pessoas se elas sofreram abuso, né? Então, assim, eu creio que 6 ou 7 faria que sofreu. Né? O abuso é muito mais presente do que a gente percebe, do que a gente acredita. E assim, qual que é o problema disso? Né? É óbvio que há toda uma questão traumática e uma questão traumática que o abuso causa. E muita gente, eu conheço pessoas que quase entraram em depressão. É uma situação que eu conheço uma pessoa que engravidou e logo após o nascimento dos filhos, ela entrou numa depressão pós-parto. A abordagem do psicólogo com ela foi, ela descobriu que gerou todo esse quadro de depressão pós-parto foi ela ter sofrido abuso durante anos do tio dela. Então, assim, as sequelas do abuso, os traumas que geram, as prisões emocionais, né, os bloqueios que geram, são terríveis, né? Então, assim, o abuso está muito perto e está mais perto ainda, porque hoje há o abuso digital, né, a pedofilia online, né, muito mais facilitada porque o cara, o criminoso ali se vale do anonimato. O cara ou a mulher, né, se vale ali do anonimato. Ele cria um perfil fake, o perfil de uma criança, está ali numa sala de bate-papo de videogame, ou do WhatsApp, ou de TikTok, ele consegue conversar com a criança e com o adolescente. E assim, e além dessa parte digital, tem a parte física, né? Você tem o mundo real, as escolas, igrejas, né? Então, vários ambientes ali onde há situações de abuso. E as crianças, né, elas estão no lugar ali de expressão vulnerabilidade, mas a expressão que eu até está na Bíblia, né? O problema é quando a criança está numa situação de orfandade. Ela tem pai, às vezes mãe, mas ela está um pouco órfã, porque o pai não entendeu, não que ele é uma pessoa má, mas ele não entendeu que ele tem que agir para proteger o seu filho. Então a criança fica órfã de proteção do próprio pai. Não que o pai seja ruim, destacando isso. É só porque não percebeu. Olha, eu, como pai, tenho que ter um cuidado de como meu filho vai usar a internet. Né? Não é porque ele está vendo um desenho no YouTube que é cristão, que não é um tipo de risco. Ah, não, meu filho é confiável. Ele tem 12 anos, 10 anos, eu vou deixar ele ficar com o celular no quarto. Né? Por que vai ser um conteúdo de droga? A gente, que é adulto, a gente sabe, né, sempre no Instagram, sempre no TikTok, o tempo todo, ser bombardeado. O tempo todo que eu falo assim, você está no TikTok, né? Eu acesso TikTok, eu trabalho com marketing digital, né? Só para contar uma história, né? Minha aproximação do Guilherme Shelby foi porque eu tinha chamado o propósito de proteger crianças e vi o Dr. Guilherme Shelby ali, com toda a sua autoridade, toda a sua potência, e não via ele sabendo utilizar as ferramentas da internet para poder potencializar o propósito dele. Foi assim que eu aproximei dele, inicialmente. Então, o meu trabalho hoje é o digital e é proteger crianças. E a gente sabe como que é a dinâmica dessas redes, né? E como funcionam os algoritmos. Então, assim, contato com conteúdo sensual que vai despertar ali, vai chamar atenção sensual de crianças, é o tempo todo. Então, a gente tem, né, todo um ambiente para poder levar as crianças à erotização, à pornografia e ao abuso. Então, faz parte do dia a dia. Então, como despertar, né, famílias, né? Você vai usar a sua posição e a sua voz. Muitas vezes a sua posição, a gente vai lembrando das nossas coisas, vai tentando entender, utilizar a sua posição e a sua voz. Vou colocar também redes sociais. Se você tem a possibilidade de falar, né, de estar ali com essas famílias, né, fazer uma palestra, uma reunião, chama essas famílias e traga as informações que mostra para elas como estão os ataques, mostra para a família como estão todas essas ameaças e perigos a, em relação à pornografia, à erotização, ao abuso. Desperte, né? Traga dados, mostre informações. Ó, gente, aqui, ó, 50%, 51% dos abusos são
crianças de 2 a 5 anos, né? 80% das crianças, uma pesquisa que eu tive acesso esses dias, 71% das crianças e adolescentes, eles têm acesso à pornografia, já tiveram acesso à pornografia. E há uma faixa etária que é comumente onde as crianças acessam a 10 anos de idade, que é a faixa etária mais comum onde há esse acesso, né? Então, despertar, né, tem que ser algo que vai chocar, porque é a dor ali que vai, né, essa dor ali, esse despertar que vai chamar a atenção das famílias. E eu, dando exemplo aqui do próprio Guilherme Chaves, toda a administração dele na fase inicial era para chocar as pessoas. Não sei se ele fazia isso como uma estratégia, mas ele chocava em relação ao perigo. Porque se não for assim, se nós fizermos uma linguagem jornal hoje, o que é uma linguagem jornal hoje? Você chegar ali, eu vou anotar isso também que eu acho interessante, importante. Fugir da linguagem jornal hoje. O que é jornal hoje? Jornal hoje é aquele jornal que passa depois do almoço. Você passa ainda, né? Antes que eu não ligo televisão nesse horário. Mas ela passava na Globo, né? Acho que passa assim, depois do almoço, acho que 1 hora da tarde, depois pelo início da tarde. E jornal hoje, geralmente, é o jornal mais, ele só repetia as notícias da manhã, né? E algumas que seriam antes saídas no Jornal Nacional ali. Mas é uma linguagem muito assim, feijão com arroz, né? Ele não trazia nada assim chocante, tinha nada assim de novidade, chamasse atenção. Então, se você vai falar com famílias com uma linguagem, né? Uma linguagem comum, que não chama atenção, em uma linguagem que seja muito formal, né? Eu fui num evento aqui agora, ontem. Ontem reunião, congresso do Conselho Estadual, Conselho Estadual, CNDC, dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. A linguagem é extremamente rebuscada, abstrata. Eu acho que a linguagem torna tudo, a própria linguagem torna tudo muito burocrático, muito distante, né? Crianças em situação de vulnerabilidade, etc, etc, fica distante demais. A gente acha que é algo assim que acontece só com aquelas crianças que estão lá, numa situação de tremendo risco, de famílias absolutamente desestruturadas. Então, torna isso muito distante. Então, se é distante, eu não vou. Está longe de mim, para que eu vou me preocupar? Né? Então, os pais têm que entender que é real, que é presente, faz parte do dia a dia das famílias e que eles têm que agir, despertar. Né? O primeiro passo é despertar, trazer ali, mostrar os ataques, dados, informações, estudos, vídeos. Então, esse é o primeiro passo. Você vai atuar de acordo com a sua posição e a sua voz. Se você pode falar para a sua igreja, fale para a sua igreja. Se você pode falar para a sua escola, fale para a sua escola. Se você pode falar apenas com um grupo de família que você tem acesso, fale para esse grupo. Se você pode falar nas suas redes sociais, utilize as suas redes sociais. Né? Faça um conteúdo ali despertando. Quantas pessoas são alcançadas com um vídeo que você faz hoje, tem posta no Instagram? Então, o primeiro passo é despertar. Segundo passo, reunir. Para que você, qual é o grande problema também de você despertar? E às vezes, você só desperta. Quando há só despertar, quando você fala em despertar, tá, você despertou, e aí? O que aconteceu com a experiência, até atuando com. O que acontece muito, né? Até no meio cristão. Há aquele despertar, né? Aqueles eventos impactantes ali, a pessoa fala, meu Deus, eu tenho que fazer uma coisa, tem que cuidar das nossas crianças. Ali é talvez uma situação na internet que uma criança sofreu. Acontece muito isso, né? Aqueles movimentos ali de desafios que tem na internet e que atingem as crianças e adolescentes. Desafio da baleia azul, não lembro se o nome era esse. Aí as crianças tinham que repetir determinada conduta. Quando acontece isso, é todo aquele mover nas redes sociais, no meio cristão, nos grupos de WhatsApp, preocupados com aquela situação. E óbvio que essa preocupação é legítima. Mas é como se fosse aquele fogo que vai e se apaga, né? Aquele movimento, depois, 3 dias depois, ninguém nem lembra, muitas vezes nem se lembra mais sobre aquilo.
E as medidas de proteção que as famílias têm que tomar no seu dia a dia, elas não acontecem. Né? Quem que tem que proteger? Né? Muita gente às vezes acha ruim que alguns youtubers, por exemplo, apresentam conteúdo impróprio para criança e adolescente. Mas quem que deixou a criança e adolescente ter acesso ao YouTube? Quem que permitiu que a criança e adolescente tivesse acesso a um conteúdo proibido? Foram os pais. Então, o controle é dos pais. Você não vai confiar o coração, a mente e as informações que seu filho tem acesso a um youtuber, né, a Netflix. Você tem que proteger seus filhos de acordo com os seus valores e seus princípios. As famílias têm que fazer assim. Então, depois de despertar, você tem que tentar reunir, aglutinar essas pessoas, reuni-las no ambiente onde você vai continuar falando sobre o tema. Para quê? Para que essa proteção, esse cuidado, faça parte do dia a dia das famílias. Não somente, né, de um momento impactante, mas faça parte do dia a dia. Né? Gerenciar como o filho vai acessar a internet tem que fazer parte do dia a dia. Né? Proteger os filhos, ter cuidados em relação com quem ele vai ficar, né? Cuidados em relação ao custo, tem que ser algo que acontece no dia a dia. Então, uma estratégia para você reunir essas pessoas é colocá-las no grupo de WhatsApp. Grupo de proteção a crianças contra o abuso. Né? Grupo de pais que querem proteger seus filhos. Cria um nome, reúne no grupo, silencia o grupo para que só você mande conteúdo. Um grupo onde você vai mentorear essas pessoas, você vai direcionar. Né? Quem sabe se o grupo estiver aberto, né? Vem conteúdo ali que toda hora tira a atenção. E você começa a constantemente postar conteúdo sobre esse tema. Uma vez por semana você vai lá, faz uma pesquisa, né, pega o conteúdo que você aprendeu aqui e posta nesse vídeo, um conteúdo que vai ali preparar as famílias. Olha, família, se você pode, você tem que limitar o tempo que seu filho acessa a internet. E esse problema é sempre sério. Família, se seu filho tem esse comportamento, isso pode ser um sinal de abuso. E por aí vai, entendeu? Para que as famílias sejam ali, sejam conscientes de todo esse contexto, né? E esteja num ambiente comum, porque se você falar, despertar e não continuar dando informação, isso se apaga, entendeu? Então você tem que despertar, reunir essas famílias num ambiente onde você vai ter o conteúdo da informação e depois você vai ensinar. É, como é isso? Eu quero mais aqui. Acho que não sei. As coisas demoram, as coisas demoram a aterrissar. Muitas vezes, gente, eu falo isso por experiência própria, minha, pessoal. Você está buscando informação, conhecimento, conteúdo sobre determinado tema. E muitas vezes, esse conhecimento. Gente, só um minuto, por gentileza, tem uma aula aqui para entrar para você. Está vendo aqui no WhatsApp, né? Tem uma aqui pelo celular. Só um minuto, por gentileza, tá? Bem rapidinho. Então, assim, muitas vezes, para que aterrisse no coração, na mente ali das famílias, na experiência própria, você está pesquisando um tema, você está estudando, de repente aquilo só aterriza na sua mente, né, no seu coração, quando você vê aquilo de outro ângulo, de outra forma. Né? Hoje você quer estudar alguma coisa na internet, você tem conteúdos, inúmeros conteúdos, às vezes, da mesma pessoa sobre determinado assunto. Eu estava estudando um tema uma vez, de uma pessoa que eu sempre acompanhei durante anos, e só entendi depois de anos. Então, muitas vezes, essas informações vão demorar a aterrissar na mente, no coração dos pais. E você, como alguém que quer preparar as famílias, vai ter que entender isso e ter essa paciência de repetir, falar de uma forma diferente, às vezes postar um vídeo lá no grupo de WhatsApp, postar uma informação, até que isso entre na mente da criança, das famílias, e elas possam ali, de fato, proteger seus filhos.
Então, é necessário transformar isso em uma consciência. E isso não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, era só fazer uma palestra, todo mundo, né? Vamos fazer um evento lá, todo mundo vai partir daquele dia na igreja, ou na escola, ou em outro ambiente, passou a proteger seus filhos de forma completa e absoluta. Quem dera se fosse assim. Né? Há várias pessoas com realidades diferentes, com preços diferentes. Você vai ter que ter a paciência de repetir, reiterar e falar de forma diferente para que isso permaneça na mente e no coração dessas pessoas. E, por fim, né, tudo isso tem que ser o quê? Essas informações, gente, não podem ser informações abstratas, formais, distantes, porque senão, se for algo distante demais, todo assunto, geralmente todo o conteúdo, a proteção de crianças, conteúdo muito distante das pessoas. Né? Como se fosse uma coisa, não sei porquê, passasse uma linha, às vezes, muito pesada, e isso não se transforma em efetividade no dia a dia das famílias. Então, tudo que você vai falar, resolve um problema específico, né? Uma situação específica, seja algo altamente aplicável, né? Que a família pode ali pegar aquela informação e já colocar em prática no mesmo dia, ou naquela família. Não, isso não cola, sabe? Não dá liga. Demora muito a ter efeito, ou nem tem o efeito desejado. Porque, né, a abstração desse tema é essa mesmo. Se é abstrato, né, o que é específico, né, o que é concreto, isso faz sentido, né? Isso dá muito certo, isso dá muita liga, né? Isso dá muita consciência. Agora, se é abstrato demais, as coisas não podem, não viram. Então, assim, é basicamente isso aqui. Você vai entender a sua posição e avançar nesses 4 níveis. Despertar, reunir, sugestão no grupo do WhatsApp. Ensinar, que é trazer. Ensinar o quê? Você vai falar sobre o quê? Sobre os ataques. Sobre os ataques, que é pornografia, erotização e abuso, e como se defender desses ataques, como se defender, basicamente. É isso, a gente trouxe um pouco de informação aqui no seminário desses ataques e dessas defesas, né? Mas é basicamente isso que você vai ensinar para as famílias. E assim, né, reunindo elas nesse ambiente do WhatsApp, você tem a oportunidade de estar ali, repetindo, reiterando, ensinando, até que você tenha isso na mente das famílias. E isso torna efeito prático na vida delas. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero apresentar outra coisa para vocês. Então, sobre o que a gente falou aqui agora, quem quer fazer alguma apresentação, alguma pergunta, quer alguma informação, pode ficar à vontade. Por hora ainda não. Ok, doutor Marcos. Maria Isabel Maria do Rosário, posso prosseguir? Vou avançar. Sim, Maria tá bem Isabel? tranquilo, estão entendendo direitinho. Tá. Então, como que a gente, como que a gente, eu já tenho, né, contando uma história para vocês, eu, eu, em 2012, eu fui para uma base missionária em Goiás, e nessa eu sou cristão, né? E lá eu entendi que eu poderia usar meu conhecimento como advogado para proteger crianças. Então, eu vi algumas pessoas na época, o Guilherme Michel, e como que eu chamo, Sérgio Afush, na época eu não sei o trabalho dele de forma efetiva, mas eu vi uma administração, eles mostrando toda uma atuação que eles tinham como integrantes do Ministério Público, e que, no final das contas, fazia que eles protegessem crianças. E entendi ali na época que o meu propósito, né, eu tinha como proteger crianças como homem da lei, usando a lei para isso. E foi nessa época que eu comecei a aproximar muito dos conteúdos do Dr. Michel,
e desenvolvi um trabalho na época lá de proteção de crianças, que era, eu era jurídico, eu dava consultoria jurídica para a entidade que eu trabalhava sobre casos de acolhimento de meninas vítimas do abuso sexual. O programa chama Meninas dos Olhos de Deus. Ele acontece fora do Brasil e no Brasil. E na época, ainda tem muita dificuldade jurídica de ter casos de acolhimento. As meninas eram acolhidas, né, tinha um trabalho no Brasil, um trabalho no exterior, que é bem diferente, porque fora do Brasil é outra realidade, é outro contexto, e tem questões bem específicas de cada lei, né, de cada país, né? Mas, assim, aí, tentando ser mais rápido, né, eu avancei trabalhando na proteção de crianças a partir de então, e chegou uma hora que eu comecei a trabalhar com o Dr. Guilherme Chava, utilizando basicamente ferramentas da internet para poder potencializar o chamado dele, porque eu tenho licença. E nesse trabalho todo, né, eu sempre entendi, sempre sabia que eu teria que me posicionar também e colocar ali o meu propósito de proteção a crianças para acontecer. E eu pensei várias formas de formatar isso, né? Como que eu vou falar, para quem que eu vou falar, quem realmente está preocupado com isso, eu vou falar só com profissionais, vou falar com pais. E entendi uma forma de trabalhar com isso na internet, porque eu creio que a internet hoje é uma das principais ou a principal ferramenta de difundir, de espalhar informação sobre isso, né? De alcançar várias pessoas. E eu já criei uma rede social que chama Protegendo Crianças. Eu até convido vocês, vou convidar lá no grupo, dar o link para vocês acessarem. E a gente tá desenvolvendo aí conteúdo para poder falar sobre esse tema. E uma forma que eu entendi que teria que ser estruturado, né? Uma forma efetiva de que eu pudesse contribuir para que profissionais e pais tivessem ali informação especializada e ferramentas práticas, né, coisa altamente prática, para proteger os seus filhos ou as crianças com as quais eles trabalham, eu pensei, eu pesquisando uma forma de fazer isso durante muito tempo, isso tem mais de um ano que eu estou usando uma forma de trabalhar isso. Eu entendi o quê? Que, em última análise, tanto pais quanto profissionais têm, assim, situações, têm dificuldades diversas em relação a esses temas, das mais variadas, querem informações das mais variadas, e é necessário que tudo isso seja muito simples e muito prático. Simples, né, fácil de entender e fácil de aplicar, mas tem que ser muito prático. Senão não tem efetividade. Né? Conhecimento com conhecimento não gera transformação. E eu pensei o quê? Como eu estruturar tudo isso? Né? Eu criei algo que eu chamo hoje de ferramentas. O que são ferramentas? Né? Ferramentas na ideia de ser algo, exatamente algo prático. Né? Uma coisa ali que tem um método, né? Que tem um passo a passo, um protocolo onde a pessoa assimila e aplica. Ela aprendeu, entendeu e colocou em prática. E eu, estudando uma forma de tornar isso algo real, prático, né, executível, eu entendi que são necessários hoje, né, até o momento, eu criei 14 ferramentas para proteger crianças. São exatamente essas aqui que eu vou falar com vocês rapidamente aqui. Guia de leis, né? As principais leis que envolvem proteção de crianças, não todas, só as principais. Leis que são utilizadas para defender crianças e leis também que são utilizadas para atacar. Atacar o quê? Obviamente, alguém comete crime contra criança e adolescente. Um exemplo é a própria denúncia, né? Como denunciar. E a definição de crimes, porque, assim, várias situações que envolvem criança e adolescente, principalmente conteúdo erótico, que são situações criminosas, né? Por exemplo, a criança não pode ser exposta a nenhum tipo de conteúdo, você tem algo de falar, né? Mas a criança não pode ser exposta a nenhum tipo de conteúdo sexual. Quer dizer que tudo que está na internet a criança não poderia. Um youtuber não pode, às vezes, um canal no YouTube tem um conteúdo sensualizado que, de alguma forma, a criança teve contato. E a questão não é essa, porque o ponto ali é que tem que ver porque que o pai autorizou. Deixa eu resumir, falar de outra forma.
Quem tem que, de fato, controlar o que a criança consome são os pais, né? O conteúdo da internet é livre. Obviamente, tem contextos e ambientes que são exclusivos para crianças e adolescentes. Ali, se há uma questão específica para crianças e adolescentes, não se pode ter conteúdo proibido para crianças e adolescentes. Mas, assim, a questão é, as leis, em última análise, elas têm o poder de quê? De encaminhar crianças que sofreram abuso para cuidados, né? Principalmente se a criança está sofrendo abuso dentro de casa, dos próprios pais. Então, é a lei, né? É o Poder Judiciário que tem ali o poder de intervir. Desculpa, eu sei que muitos estão desacreditando na questão jurídica hoje, né? Porque há muitas decisões do Poder Judiciário que são absolutamente estranhas, né? Mas, no que se refere a criança e adolescente, a lei funciona muito bem. Muito bem assim, se chega ao conhecimento de um promotor de justiça ou de um juiz que é uma situação abusiva, ele vai entender. Dificilmente ele não vai intervir com qualidade, né? Talvez não vai agir da forma absolutamente correta, assim, mas assim, há uma situação imediata de proteção, porque a atuação do Ministério Público é basicamente criança e adolescente, né? Uma das principais atuações que ele tem. Então, assim, a lei, né, é uma ferramenta que dá informação sobre o que é crime, o que é abuso, como intervir, como encaminhar, o que fazer numa situação de abuso, como encaminhar, como denunciar, para quem denunciar, quem você pode acionar numa situação abusiva, se é conselho tutelar, se é promotor, se é o Poder Judiciário, se é a polícia. Então, assim, a lei traz ali toda uma estrutura ali de efetividade ali para poder proteger crianças. Né? E você que é profissional, e você também que é pai ou mãe, quando você conhece as leis relativas a esse tema, você tem uma ferramenta ali, tem toda uma possibilidade de ser extremamente poderosa para proteger crianças. Vamos prosseguir. Outra ferramenta. Como saber se a criança está sendo abusada? Aí é exatamente um guia que vai apontar todos os sinais e comportamentos que as crianças e adolescentes, melhor dizendo, que crianças, né, são sinais e comportamentos que indicam que há a possibilidade da criança estar sendo vítima de um abuso. Já falei com vocês sobre isso nas aulas anteriores, inclusive vocês vão ter acesso a esse guia prático. Né? Vai ser uma versão mais resumida, mas na semana que vem eu vou pegar para vocês esse guia prático, acompanhado de algumas aulas explicando esse guia, que é como identificar sinais e comportamentos que apontam para o abuso. Então, essa aqui seria uma outra ferramenta. Outra ferramenta, como as crianças podem ser erotizadas. Trazer ali situações reais, né? A comportamento dos pais, por exemplo, em relação principalmente ao filho homem, que, de certa forma, ele está erotizando o filho, ou até mesmo erotizando a filha. É um comportamento aí, por exemplo, que todos praticamente que eu já estudei sobre abuso sexual falam, sobre erotização de crianças, é a própria questão do beijo. Né? A criança não pode ser beijada na boca nem pelos pais. Isso erotiza a criança. Outra coisa, por exemplo, é um pai que às vezes, ou um familiar que às vezes está com uma. A criança tem o bumbum grande, né? Ele vai lá e destaca isso. Nossa, destaca alguma característica ali que sensualiza, uma característica ligada à sensualidade da criança, entendeu? Então, isso é um outro contexto que vai ali erotizando a criança. Há toda uma série de ações que os pais tomam, principalmente as famílias, que erotiza a criança. Então, assim, uma outra ferramenta seria entender, né, relacionar esses comportamentos aí para que as famílias deixem de praticá-los, né, sejam informadas e isso não aconteça. Ok? Outra ferramenta, né, como é o contato das crianças com a pornografia, tanto no celular e nas redes sociais. Né? Quais são os impactos disso para a mente e para o coração das crianças? Toda essa relação hoje de criança e o acesso à pornografia. Mais uma ferramenta, atitude dos pais que deixam a criança em perigo. Né? A atitude dos pais que alguma falta de cuidado ou algum comportamento ali do pai que pode facilitar a situação abusiva. É uma outra ferramenta que, uma outra ferramenta que é isso, o pai aplicar, vai ser um mecanismo de proteção.
Mais uma, como ensinar a criança a se defender quando você não estiver perto. Dei o exemplo para vocês ali da questão do próprio ensinar a criança o que é um órgão íntimo, o que é um órgão íntimo, que ninguém pode ter acesso à intimidade dela. Então, é uma forma de você ensinar uma criança a se defender. Ou seja, mais uma ferramenta. Mais uma. Passo a passo para realizar denúncias, né? Como que você faz se você se depara com uma página do Instagram que tem conteúdo de pedofilia? Como que você denuncia um familiar que você acredita que está cometendo um abuso contra uma criança, entendeu? Mais uma, faz o controle. Né? Isso aqui é um passo a passo que eu criei, eu estudei alguns conteúdos, eu até recomendo para vocês um livro que se chama assim, Telas com Cautelas. Eu estudando toda essa dinâmica do digital em relação a crianças e adolescentes, o livro que eu achei que tem informações mais efetivas e mais práticas é esse livro aqui, que realmente pode ser aplicado no dia a dia das famílias. E eu criei um plano, formato, eu resumi o livro e tornei ele mais prático, de como que os pais poderiam ter passo a passo para poder estar no controle daquilo que os filhos acessam pela internet. Impedir que tenham acesso à pornografia e proteger do abuso. Obviamente, não é uma proporção de proteção absoluta, né? Não há nenhum tipo de brecha, mas é a forma mais efetiva, de fato, de proteger os filhos de conteúdos impróprios. Mais uma ferramenta, educação sexual para proteção. Já falei com você sobre isso também. Né? Mais uma, o que fazer quando descobrir o abuso, tanto para pais quanto para profissionais. Né? Passo a passo ali que o pai ou o profissional tem que tomar quando descobrir que há uma situação abusiva, né? Descobriu que há um abuso, ou a criança narrou, né? Geralmente quando a criança relata, né? Descobre ali através da criança que há uma situação abusiva, o que fazer, como abordar a criança, para onde encaminhar, entendeu? Se é o próprio pai ou a própria mãe que vai fazer. Mais uma, desenvolvimento infantil, né? Isso aqui já entra um pouco na minha atividade, que eu sou estudante de psicologia, não sou formado ainda, mas nós já estudamos as fases do desenvolvimento da criança, né? Então, vou trazer informações que estão relacionadas ao desenvolvimento infantil e ajudam também a lidar e a proteger crianças, o meu comportamento, o cérebro, a mente e etc. Né? As formas mais efetivas de prevenção e como ensinar crianças. Né? Aqui já aborda mais uma questão mais preventiva, né? Como que um profissional ou até mesmo um pai pode preparar ali a criança, ensiná-la, conversar com ela. E no nível profissional ali, geralmente são palestras, né, aulas, ensinos ali onde a criança recebe informação para se proteger de uma questão abusiva. Inclusive, há situações onde o professor, alguém está dando aula sobre abuso sexual e a criança só entende que ela está sendo abusada por causa de uma aula que ela assistiu. Ela não tinha a menor noção de que estava sofrendo abuso, então uma aula de prevenção revelou para ela que ela estava sofrendo abuso, ou um pré-adolescente, e a partir de então ela vai estar livre daquele contexto ali, entendeu? Como preparar famílias, que é a ferramenta que eu dei para vocês, que é a aula que eu dei hoje, né? Basicamente, foi uma aula mais resumida, porque aqui a gente não consegue falar de tudo, né? Mas como preparar famílias, o exemplo que eu dei foi os grupos de WhatsApp. E os efeitos da pornografia na criança, na mente, nas emoções e na sexualidade. Né? Uma forma aí dos pais, dos profissionais entenderem a real dimensão desse problema e se protegerem, né? Estarem vigilantes. Então, gente, essas ferramentas aqui são 14 ferramentas que eu criei para poder, né, dar aí, munição, né, ferramentas, né, ações práticas, tanto para pais, quanto para profissionais, quanto para Ministério Infantil, quanto para professores, quanto para pastores, quanto para psicólogos que trabalham com crianças de alguma forma ou de outra, né, possam ter toda a robustez aí de informação, de atuação prática para proteger crianças. E assim, como que eu quero entregar isso para vocês? Eu transformei isso aqui num formato de aulas, vou dar aulas, são 14 semanas, cada semana eu vou dar uma aula
sobre uma ferramenta dessa aqui. Vai ser a aula mais o PDF. Não somente uma aula, vai ter uma aula ao vivo e as aulas complementares para poder preencher aquela ferramenta, né? Se a ferramenta é a questão das leis, vão ter as aulas necessárias para explicar as leis. Mas são 14 semanas, né? A partir da semana que vem. 14 semanas, uma depois da outra, cada uma com uma ferramenta específica que eu montei aqui. 14 semanas vai dar aproximadamente aí 3 meses, né? Onde você vai estar aí altamente preparado para poder tanto proteger crianças quanto ensinar famílias a proteger. É conhecimento altamente aplicável. Além de vídeos, vão ter a internet da mão, tá? Quando ela falha um pouquinho, ela avisa. Além de vídeos, vão ter PDFs também, né? Que é a parte escrita, né? É vídeo mais resumo de todo esse conteúdo aqui. Tudo para pais e profissionais. 14 semanas a partir da próxima segunda-feira, que é dia 5, segunda-feira agora. E assim, gente, esse tipo de conhecimento, né, eu sempre, assim, quando eu gosto de proteção de crianças, eu queria entender no coração como que eu colocaria isso como formato, porque eu quero tornar isso ao mesmo tempo acessível, mas também não quero que isso seja uma coisa que, porque na minha experiência com o digital, né, quando não se tem valor, não se valoriza o engajamento, tanto dos profissionais, da pessoa que tem envolvida, da pessoa que adquire alguma coisa, se ela não, né, ela não tem um valor financeiro ali para poder entrar nisso, ela não engaja. É a experiência que eu tenho. E como que eu estruturei isso para tornar algo assim que seja isso aqui é informação extremamente qualificada e assim, não tenho dúvida que se fosse empacotar isso aqui, né, em formato de curso, por exemplo, isso aqui valeria minimamente aí de 2 a 5 mil reais, sem sombra de dúvida. É porque é conhecimento jurídico, é conhecimento teórico. E assim, como que eu empacotei isso? Eu estou oferecendo para vocês fazerem parte, terem acesso às 14 ferramentas. Vou estar com vocês aí nas próximas 14 semanas, através de aulas ao vivo, mais PDFs, mais aulas semanais. E o valor que eu vou colocar é um valor extremamente, um valor ótimo, um valor extremamente acessível, e vai ser esse valor aqui, né? Para quem se inscrever até amanhã, 12 vezes R$ 59,70. E posteriormente vai ser comercializado por R$ 597. Então, assim, uma forma de nós estarmos engajados nisso, né? São conteúdos de extremo valor. Todo o meu conhecimento aí jurídico e como também estudar de psicologia, na minha experiência já atuando nisso também. E, além disso, né, para quem se inscrever, os 10 primeiros que se inscreverem, eu vou dar um bônus que é ensinar a usar as redes sociais para poder proteger crianças, que é basicamente o que eu fiz quando eu trabalhei no chão durante muito tempo, né, e estou fazendo hoje através das minhas redes. Porque a rede social, para mim, é a maior ferramenta de você se mostrar como referência nessa área aqui. E, além de tudo isso, você ainda tem 7 dias para, se você, né, entrar nessas semanas, e por algum motivo qualquer que seja, você não quiser fazer parte, pode cancelar em 7 dias. É o prazo até que a lei garante para quem quiser cancelar. Então, resumindo, né, essas ferramentas eu vou disponibilizar ela, né, começar a divulgá-la a partir já de amanhã, né? O valor dela é R$ 597 para começar a divulgar. Isso aqui eu vou gradativamente aumentar o preço. E para vocês que estão aqui comigo, né, eu tenho vários grupos de proteção a crianças, talvez vocês chegaram até aqui através desses grupos. Eu vou estar disponibilizando por esse valor aqui, 12 de R$ 39,70, dá R$ 39 por mês, o valor final acaba sendo R$ 397. E isso vai ser entregue durante 14 semanas, que são as aulas mais aulas ao vivo, mais PDF, e ainda vai ter um grupo do WhatsApp, a gente vai estar ali discutindo sobre isso, né? Todo acompanhamento aí durante esse período, tá bom? Então, assim, um valor muito acessível, um valor muito bom, isso aqui vale muito mais do que isso, você sabe disso. E quem quiser ter acesso, né, ter esse conhecimento aí mais especializado, eu vou mandar o link lá no grupo, tá, do WhatsApp,
E também vocês podem me acionar para tirar qualquer dúvida, tá bom? E agora eu vou abrir para dúvidas. Se alguém quer tirar alguma dúvida, quer alguma informação. A aula hoje é basicamente isso. Estou aqui disponível para vocês, tá bom? Eu Doutor Marcos achei, Teles. sim, Marcos Teles. eu achei muito proveitoso e te agradeço, Vinícius. Além de continuar, obviamente, quero continuar. Eu conheço há muitos anos já conheço pela própria MCM, né? Que Sim, é uma agência missionária respeitadíssima no mundo inteiro. E, e quero parabenizá-lo, Vinícius, porque eu tenho percebido que tem muitas pessoas que só denunciam, mas nós não recebemos, né, as ferramentas para poder. Eu, inclusive, durante o período que estava falando, eu fiquei meio que pensando assim, mas quais são as ferramentas práticas para poder fazer a defesa, né? Eu tive essa pergunta durante o encontro de hoje, inclusive, sim, e percebi que você tem aí as ferramentas também, né? Então isso é importante. perfeito. Porque, assim, de fato, é impossível trazer tudo para alguém tão pequeno, né? Não tem como. Isso aqui é estudo, né? É um estudo contínuo e eu quero. É um conhecimento especializado, tem que ser contínuo, né? Isso é especialização, isso aqui. E eu, assim, há anos estou aprofundando isso para poder entregar isso dessa forma, entendeu? Mas obrigado, doutor, obrigado, né? Ontem vocês aqui, o senhor, presente nos 3 dias, né? E tamo junto, tá? A Isabel pode ficar à vontade para falar? Nossa, eu ia te perguntar, vai colocar alguma coisa ali em PDF para gente, disso que a gente já aprendeu? Esses esquemas aqui que tu colocaste, não? Perdão, eu não entendi completamente o que você está falando. Em PDF vai vir alguma coisa disso que a Vai? gente já viu aqui, Sim, não? sim, com certeza. Eu vou mandar o PDF das 3 aulas. Eu mandei da primeira, Sim. Uhum. vou mandar da de ontem e da de hoje. Vou mandar agora lá no. Eu Tá? acho que assim, ó, é válido a gente aprender isso também, assim, porque não é só o que fazer depois, né, as denúncias. É aquele trabalho que não aparece, mas o preventivo, né? A gente conseguir prevenir alguma coisa dentro das famílias já é, esse é o essencial, né? Porque depois de acontecer, aí é complicado, né? Mas O a gente, trabalho tem que ser preventivo, né, Isabel? Preparar as é, famílias, porque sim, senão. o trabalho preventivo, eu creio que é o mais importante, né, que a gente fazer. Exatamente, exatamente. Assim, os PDFs eu vou mandar agora o link. Só as aulas, essa gravação aqui, eu creio que ela ficou boa, o áudio, né? Então eu já vou mandar ela hoje. Hoje ficou bem melhor. Aham. Hoje Eu o só áudio está mudei, bem bom. eu só reorganizei a sala aqui e já melhorou. Sim, Perfeito. dava um eco. Aham. É. Aham. E as aulas, as 2 primeiras aulas eu tenho que gravar, então eu peço, né, porque tem esse probleminha com áudio, mas eu mando para vocês aí na próxima semana, tá bom? Sim, tá ótimo. Vocês vão ter acesso a esse curso aqui durante 30 dias, a esse seminário. Sim, tá bom. Tá, muito Ok? obrigada. Mas também consegui aprender bastante, entendi bastante Que coisa. bom, Eu já estou estudando sobre isso há algum tempo, né? Então, que bom. acrescenta bastante coisa. Tá. Obrigada. Ótimo. Uhum. Obrigado a você. Maria do Rosário, se você quiser fazer alguma pergunta, estou disponível, tá? Então é isso, gente. Eu vou finalizar aqui. Qualquer dúvida ou situação, pode me chamar no YouTube, pode me chamar no WhatsApp pessoal. Agradeço muito você estar comigo aqui na quinta-feira fria, à noite, né? Ouvindo sobre proteção a crianças. E contem comigo, então, junto aí, desse propósito, ok? Um abraço, fiquem com Deus e vamos, né, difundir, vamos preparar as famílias, preparar os profissionais. E essa luta, eu creio que ela vai ser contínua. Nunca mais vai ter fim, né, na nossa proteção de crianças. Que bom, boa noite, até mais. Até mais, gente. Um abraço e contem comigo, tá?